Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando aqui o programa Adoração e o tema de hoje ele é imperdível. Confiança inabalável na justiça e amor de Deus. O programa Adoração é o seu encontro com a Palavra de Deus. E quando a gente fala sobre confiança inabalável no poder, na justiça e no amor de Deus, isso significa que Deus colocará um fim na história do pecado. E quando Ele colocar um fim na história do pecado, Ele também colocará um fim em toda dor, sofrimento, e essa é a nossa grande esperança. E por isso, nós queremos oferecer a você a revista Esperança Novo Tempo, a cura do pecado. É uma promessa maravilhosa, você vai se deleitar na leitura, no estudo das páginas dessa revista e com certeza terá sua experiência espiritual edificada na Palavra de Deus. E para você adquirir essa revista, é só você entrar em contato conosco. Ela é inteiramente grátis, patrocinada pelo projeto Anjos da Esperança e com certeza vai ser uma bênção na sua vida, vai ser uma bênção para a sua família. Antes de iniciar a mensagem propriamente dita, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de orar com você. Porque sempre que nós abrimos a palavra de Deus, ela é inspirada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E nós também precisamos do Espírito Santo para que ele ilumine a nossa mente, para que não apenas compreendamos a palavra, mas que pelo poder dele também nós possamos viver de acordo com a palavra. Então, se você puder, feche seus olhos e vamos orar a Deus pedindo a bênção sobre este estudo. Pai de amor, louvado e bendito seja o teu nome, porque o Senhor nos deu a tua palavra, essa palavra que é viva e eficaz, capaz de penetrar até o íntimo do nosso ser e discernir os pensamentos do nosso coração. Pedimos, Pai, que o Senhor nos fale através do teu Santo Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu já fiz muitas visitas a hospitais e recentemente eu tive algumas experiências de visitar pacientes em casos terminais. Eu me lembro de um deles em que eu fui bem apreensivo porque a pessoa estava sofrendo muito, estava passando por muitas dores. E ao entrar naquele quarto, eu me preparei antes, orei a Deus, Senhor, me use como um instrumento. E ali, quando adentrei no quarto, eu vi uma senhora louvando e bendizendo o nome de Deus. Durante toda a visita, que durou ali cerca de 30 minutos aproximadamente, durante toda a visita, aquela senhora apenas dizia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Deus foi bom para comigo, eu tive uma boa vida, tive um marido maravilhoso, constituí uma família maravilhosa e Deus foi muito bom para comigo e, portanto, eu só louvo e agradeço o nome de Deus. Eu que fui ali para trazer um pouco de conforto, esperança, confesso que eu saí daquele lugar, daquele quarto, depois de orar com ela, segurar em sua mão, eu confesso que eu saí encorajado e inspirado a ter a mesma fé, a mesma experiência que aquela mulher havia adquirido com Deus. Óbvio que essa experiência não é fruto, não é resultado de um dia, não é resultado de uma comunhão esporádica com Deus, não é resultado de frequentar a igreja, mas não ter a prática de ler a Bíblia, de orar. Não. Aquela experiência que eu percebi era algo que foi desenvolvido ao longo de toda a sua vida. E quando chegou na hora de sua morte, na hora de descansar, aquela mulher estava cada vez mais fortalecida na sua fé, com uma confiança inabalável no amor e na justiça de Deus. E eu confesso que ao sair daquele hospital, daquele quarto, eu pensei comigo mesmo,
eu preciso adquirir essa experiência com Deus, porque enquanto a vida está boa, quando você não tem doença, quando você tem ali o seu emprego, quando tudo está assim, vamos dizer, numa linguagem bem simples, quando tudo está bem redondinho, a gente parece que não tem muito, né, o que reclamar ou o que pedir a Deus e assim por diante. Mas quando vem a adversidade, quando vem a prova, quando vem uma enfermidade, um deserto a ser atravessado, aí é que conta aquela experiência adquirida com Deus ao longo de toda a vida. E eu quero falar com você um pouquinho aqui sobre dois personagens bíblicos que passaram por experiências semelhantes e que demonstraram essa confiança inabalável em Deus e também no seu amor e na sua justiça. E o primeiro verso que eu quero ler está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Se você puder, abra a sua Bíblia, acompanhe-me na leitura. Marcos, capítulo 14, versículo 32 até o versículo 42. São versos aqui importantes. Jesus estava no Getsêmani. Jesus já havia saído do cenáculo, o traidor já havia sido anunciado. Jesus estava ali num processo de despedida dos discípulos, havia passado instruções significativas para os discípulos, e os discípulos não estavam preparados, obviamente, para aquela separação, porque o momento da morte de Cristo estava se aproximando e Jesus tinha consciência disso. Mas os discípulos parece que, mesmo tendo sido alertados antecipadamente, ainda não entendiam aquilo que havia de acontecer. E é nesse contexto que Jesus, ele chega até o Getsêmani, depois de ter instruído os discípulos, depois de ter anunciado a sua morte, depois de ter anunciado o traidor, e ali então ele reúne os discípulos no Getsêmani e diz assim, olha, permaneçam aqui um pouquinho. E ele vai para um lugar mais adentro ali do Getsêmani, juntamente com Tiago, João e Pedro, que eram os discípulos mais próximos de Jesus. E é nesse contexto que eu então quero ler com você a partir do verso 32. A Bíblia diz assim, então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Eu quero destacar um pouquinho esse verso, que fala no verso 33, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Qual foi o sentimento de Cristo ali naquela hora? Ele foi tomado de pavor e angústia. Jesus não estava apavorado pela morte iminente. Não foi por isso. Mas foi porque, a partir daquele momento, ele começou a receber sobre os seus ombros o peso do pecado de toda a humanidade. E você sabe, Isaías capítulo 59, versículo 2, nos diz que são os nossos pecados, as nossas iniquidades que fazem separação entre Deus e nós. E Jesus não tinha nenhum pecado. E agora o pecado de toda a humanidade, diz o profeta Isaías, o pecado de todos nós, o pecado de toda a humanidade recaiu sobre os ombros de Cristo. E aquilo era pesado, porque pecado causa ruptura, separação. Então Jesus ele não estava apavorado, ele não estava angustiado pela iminência da sua morte ou pelos sofrimentos que ele havia de passar. Mas ele estava angustiado porque agora o pecado da humanidade começa a recair sobre ele. E pecado gera separação. E ele que jamais havia se separado do Pai, começa a perceber que ao carregar o pecado da humanidade, essa separação podia acontecer. E o seu temor é que essa separação pudesse ser uma separação eterna. E agora, voltando ao texto bíblico, a partir do verso 34 agora. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai. Abba significa pai, é um jeito carinhoso. Seria mais ou menos assim em português, papai, paizinho. Eu tenho o costume de chamar meu pai de paizão.
de forma carinhosa. É semelhante a paizinho, mas eu gosto de maximizar paizão porque meu pai tem um coração enorme. E literalmente, meu pai tem uma hipertrofia cardíaca e meu pai é de um coração enorme. Eu gosto de chamar meu pai de forma muito carinhosa. Paizão, eu te amo. Abraço meu pai. Meu pai, com a graça de Deus, está aí chegando aos seus 84 anos de idade. E Jesus, na sua intimidade com o Pai, ele diz, papai, paizinho, ou talvez paizão, né? E aqui então, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Sabe, Jesus, quando veio a este mundo, ele não veio para fazer a sua própria vontade. Eu quero ler o texto que está aqui no Evangelho de João, capítulo 6, verso 38, porque aqui no Evangelho de João, capítulo 6, verso 38, Jesus claramente diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, ao Jesus Cristo orar a Deus e dizer assim, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quando Jesus ora dessa maneira, Jesus demonstra que ele não queria passar pela morte. A morte é algo antinatural. Nós não fomos criados por Deus para passar pela morte. Talvez você já tenha ouvido falar assim, não, aquela pessoa morreu de morte natural. Nós entendemos, uma morte natural significa viveu bem, viveu aí seus 80, 90 anos e morreu de morte natural. O que eu quero dizer é que no contexto bíblico, nós não fomos criados para passar pela morte. Então a morte não é uma coisa natural para nós seres humanos. Diz a Bíblia que a morte é o último inimigo a ser vencido. E nós damos graças a Cristo porque Cristo morreu e ressuscitou, então ele venceu a morte. Portanto, Cristo ele não queria passar pela experiência da morte. Humanamente falando, ele não queria passar pela experiência da morte. Agora, ao carregar o pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros, o peso era muito maior. Mas ele percebe que para salvar a humanidade era necessário morrer pela humanidade. Mas ele pede a Deus, se for possível para salvar a humanidade de alguma outra maneira e que eu não passe por essa experiência e se for possível o Senhor poupar o meu cálice, o cálice era a morte, que assim seja, mas não seja feita a minha vontade e sim a tua vontade. Então a vontade de Deus deveria prevalecer. E como não havia uma outra maneira de salvar a humanidade, a não ser pela morte substitutiva de Cristo Jesus, então Jesus ele encarou esse desafio e foi adiante. Mas ele ora 3 vezes, e eu leio agora a partir do verso 37, Marcos capítulo 14, versículo 37. E voltando, achou-os dormindo, os discípulos estavam dormindo. Simão, Jesus diz assim para Simão Pedro, Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Deixa-me fazer um parênteses aqui. Para nós não entrarmos em tentação, o segredo é vigiar e orar. Nós não podemos impedir que o pássaro voe sobre a nossa cabeça, já dizia Martinho Lutero. Mas nós podemos impedir que o pássaro pouse sobre a nossa cabeça e ali faça um ninho. Nós não podemos evitar que as tentações nos assolem. Então, quando as tentações nos assolam, se nós estamos vigiando e orando, nós não vamos permitir que esse pássaro pouse sobre a nossa cabeça. E quando Jesus diz assim, olha, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu me lembro do episódio de Pedro, porque quando Jesus anuncia a sua morte, Pedro diz assim, não, Senhor, ainda que eu tenha que morrer contigo, eu vou te seguir até o fim. E Jesus diz assim, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E foi isso que aconteceu.
Naquele ímpeto, Pedro, o Espírito dizendo assim, né? Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Mas quando chegou a hora H, no momento exato, quando Cristo foi preso, e ali chegaram os malfeitores e aprisionaram Cristo, todos os discípulos fugiram, todos dispersaram. Isso serve de uma grande lição espiritual para nós. Às vezes nós podemos ser presunçosos, achando que quando vier a adversidade, quando vier uma perseguição, nós estaremos ali com uma fé inabalável, com uma confiança inabalável. E o que eu quero dizer para você, essa experiência de uma confiança inabalável não vem de uma hora para outra. Jesus tinha uma vida de oração. Ele aprendeu a depender totalmente do Pai e veio para fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Portanto, nós também precisamos adquirir essa experiência com Deus, de depender dEle, de confiar nele. Como Jó disse, ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. Como Paulo disse, olha, eu sei em quem eu tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, que Ele me dará naquele dia. Essa é a confiança inabalável que eu e você precisamos adquirir ao longo da nossa vida. E isso acontece com oração, jejum, estudo da palavra. Não é algo que acontece ocasionalmente, mas é a experiência de toda uma vida. Então, aqui, continuando o texto bíblico, verso 39, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando achou-os, os discípulos, outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Essa foi a maneira como Jesus encarou os momentos derradeiros de sua vida aqui na terra. Ele encarou esses momentos com confiança inabalável em Deus. Mesmo começando já a receber o pecado de toda a humanidade sobre si, ele ainda assim manteve-se confiante no Pai. É essa experiência que também nós precisamos adquirir. Quando eu visitei aquela senhora no hospital, visitei outras pessoas recentemente, quase ali no leito de morte, e eu pude ver essa confiança inabalável. Mas eu também já visitei pessoas em um estado avançado de doença, e essas pessoas que eu visitei não tinham tido essa experiência ao longo da vida. Me lembro de um primo, quando o visitei no hospital, estava vivendo os seus últimos dias de vida. Infelizmente, ele perdeu a mãe muito cedo. E a mãe dele era como um anjo para ele. Foi a mãe que o havia instruído na religião, na fé cristã. E ele se lembrou da experiência da sua mãe. E ele dizia assim, como eu tenho saudade da minha mãe. Infelizmente, depois que ela foi embora, eu me perdi. Fiz escolhas erradas. E chorando, e ali eu tive a oportunidade de ler a palavra com ele, fortalecê-lo na fé, na esperança através da palavra. E eu percebi que a fé lhe fora despertada no coração e poucos dias depois, ele descansou e eu creio, pelas palavras que ele me disse, chorando, arrependido, confessando os seus pecados, eu creio que meu primo descansou, crendo e confiando completamente no Senhor. Mas é um sofrimento maior quando chega o momento da morte e a pessoa não está preparada, porque não teve essa experiência adquirida ao longo da vida. Então, nós precisamos adquirir essa experiência e nós temos tido a oportunidade ao longo da nossa vida. Agora, outra história. O outro personagem que eu quero destacar é Paulo. E nós vamos para o livro de Filipenses. O livro de Filipenses foi escrito por Paulo. Paulo, ele estava preso, é uma das cartas da prisão. E é interessante que a carta que Paulo escreveu aos Filipenses é uma das cartas mais felizes, com um tom alegre. Ele diz assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor.
Então, é uma carta que Paulo escreveu da prisão, provavelmente de Roma. Alguns dizem que ele escreveu de Cesareia, não há uma unanimidade em relação a isso, mas é unânime o fato de que ele escreveu essa carta enquanto estava preso. E eu quero ler aqui Filipenses capítulo 3, a partir do verso 4. E vamos ler juntos aqui, pega a sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura. Filipenses capítulo 3, verso 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo agora explica por que ele poderia ainda mais confiar na carne. Confiar na carne seria confiar nas próprias obras como base, como méritos de salvação. E aí ele diz aqui a partir do verso 5, fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ou seja, perseguidor de cristãos. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Porém, nós sabemos que se alguém tenta obter a salvação pelas obras da lei, essa pessoa está tentando algo que é impossível, porque todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Somos todos miseráveis. Quando lemos o livro do profeta Jeremias, diz que todos nós somos corrompidos, nós temos um coração que foi corrompido pelo pecado. O nosso estado é de completa depravação no pecado. Portanto, não há nada que o ser humano possa fazer para adquirir mérito para a sua salvação. Mas como Paulo era judeu, ele era fariseu, zeloso da lei e quanto à observância da lei, irrepreensível. Então ele diz assim, se fosse contar as obras, eu poderia me gloriar na carne. Porém, agora a partir do verso 7 ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Antes de prosseguir a leitura, o verso 11, eu quero destacar aqui algum ponto importante. Paulo, lá no verso 7, e isso é importante de se destacar, aqui no verso 7 ele diz assim, o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. O que ele considerava antes como lucro? A sua posição social. Ele era fariseu, provavelmente membro do Sinédrio, que era a corte, era o tribunal mais elevado em Israel. Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Ele era muito respeitado, tinha um cabedal de conhecimento impressionante. Portanto, ao encontrar Cristo e conhecer a Cristo, tudo aquilo que anteriormente ele considerava como vantajoso, ele agora considera como perda. E ele diz, considero tudo isso como lixo, para em troca obter o conhecimento de Cristo Jesus. É esse conhecimento que nós precisamos adquirir, é esse conhecimento que vale ouro, que vale mais do que prata, que vale mais do que ouro, vale mais do que diamantes. É esse conhecimento da palavra, esse conhecimento experimental. E aqui tem um detalhe interessante que no verso 9, eu também preciso enfatizar o verso 9, porque o verso 9 diz assim, eu quero ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Deixe-me dizer algo aqui importante para você. A justiça de Deus significa que Deus é justo. Se nós procurássemos uma palavra sinônima para a justiça na Bíblia, essa palavra seria obediência. Deixa eu explicar um pouco para você.
A lei de Deus, ela requer perfeita obediência. E como o ser humano pecou, a transgressão da lei requer a morte do transgressor. E como todos nós somos transgressores da lei, todos nós já transgredimos a lei, a nossa recompensa ou a nossa punição seria a morte eterna. Mas Cristo assumiu o nosso lugar. Ele prestou perfeita obediência à lei de Deus, ou seja, ele satisfez as exigências da lei que requer perfeita obediência. Então, quando Cristo morreu em nosso lugar e ele portou os nossos pecados, ele carregou os nossos pecados, ele morreu em nosso lugar e ao morrer em nosso lugar, ele pagou o preço, ele pagou aquilo que a lei exigia, a morte do transgressor. E aqui tem um detalhe interessante, Jesus venceu pela fé. Ele não sabia se o seu sacrifício seria aceito pelo Pai. Por isso a angústia de Cristo. Por isso que ele entrou ali num momento de angústia profundo que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Mas Cristo pagou o preço. E ao pagar o preço, ele nos oferece a sua perfeita justiça. Por isso que quando nós, arrependidos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados, Cristo então nos cobre com a sua perfeita justiça, e é disso que Paulo está falando. Eu não quero ser achado, tendo justiça própria que procede da lei, mas eu quero ser achado em Cristo Jesus, na justiça baseada na fé, que é a justiça de Deus. Se você está tentando ser um bom homem, uma boa mulher, se você está tentando obter a salvação, tentando ser uma boa pessoa, mas não tem comunhão com Deus, não confia inteiramente em Cristo, você está tentando algo que é impossível. E essa justiça de Deus, ela está disponibilizada para mim e para você gratuitamente. E Paulo continua o texto. No verso 11, ele diz assim, eu vou voltar no verso 10, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É essa fé e essa confiança inabalável que nós precisamos adquirir. E isso não acontece de uma hora para outra. É uma experiência de toda uma vida. Que nós possamos dizer como Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, e não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Você gostaria de ter essa confiança inabalável em Deus, no seu amor e na sua justiça? Se você tem esse desejo, eu quero orar com você neste momento. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, somos pecadores completamente limitados, e somos totalmente dependentes da Tua graça. Mas muitas vezes, Pai, nós decidimos agir como pessoas autossuficientes. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a compreendermos a nossa situação, o nosso estado de pecaminosidade e o quanto nós necessitamos, Pai, depender de Ti. Pai, cubra-nos com a Tua justiça, perdoe os nossos pecados. Conceda-nos essa certeza de Paulo, não presunção, mas a certeza que Paulo tinha de sua salvação, ao dizer que a minha coroa está reservada, ao qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não só para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. Ajuda-nos, Pai, a termos essa convicção, essa certeza. Ó Senhor, abençoe cada amigo, cada amiga que nos acompanha aqui no programa Adoração. Que a Tua graça e o Teu poder os envolva e que cada um possa ter a certeza de sua salvação em Cristo Jesus. Nós choramos. Amém.